sabemos que os melhores negócios hoje em dia não chegam diretamente às plataformas. Acabam por passar pelo núcleo de investidores hum, mais perto do consultor. Como é Claro, que tu claro. fazes, como é que tu estreitas as relações com esses consultores? E porquê é que isso acontece? Isto não é nenhuma máfia que anda aí que não mete os negócios na internet. Os consultores têm um trabalho que é vender os imóveis dos clientes, ou ajudar a comprar, mas neste caso específico é ajudar os clientes a vender o imóvel. E o consultor também quer ganhar dinheiro. Portanto, se tiver uma rede em que consegue despachar o negócio mais cedo do que ter que ir Claramente. passar até na reunião da agência para ser aprovadas fotografias, depois cada agência tem as suas. No fundo és um cliente qualificado. És um cliente já pré-qualificado. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao meu primeiro podcast, um podcast que pretende desconstruir pessoas de sucesso, entender a caminhada dessas pessoas, as suas jornadas, os seus desafios e nada melhor que começar este primeiro podcast com um investidor imobiliário que me influenciou nesta jornada. Temos hoje connosco o Ricardo Matos. Bem-vindo, Ricardo. O Ricardo é um investidor imobiliário desde 2017, já investiu mais de 1 milhão de euros nesta área, tem no seu portfólio mais de 20 frações. Vamos abordar ao longo deste primeiro podcast toda a sua jornada, todos os seus desafios e queremos contar com o vosso apoio desse lado. Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo aqui ao primeiro podcast. Bom dia, Roberto. Pá, obrigado pelo convite para vir aqui ter uma conversa contigo sobre investimentos que eu tanto gosto e talvez outros tópicos. Eu é que agradeço. O que é que tens para aí para mim? És sem dúvida uma inspiração aqui deste lado. Para quem ainda não te conhece, quem é o Ricardo? O Ricardo é investidor imobiliário. Aliás, neste momento, a maior parte do seu tempo é dedicado ao imobiliário, tanto nos investimentos como formação, como até algumas ventures mais não tão ligadas apenas aos tijolos e cimento, mas também serviços, consultoria, por aí afora. E criação de conteúdo. Portanto, tenho o meu canal YouTube desde 2020, comecei a partilhar umas coisas desde 2019, portanto, pá, aí 1 ano e meio, dois, depois de ter começado a investir na prática. O meu background não tem nada a ver com isto, com investimento imobiliário, tem a ver com engenharia. Eu tirei engenharia eletrotécnica, mas pá, sempre fui mudando o leme da minha vida à medida que os meus gostos foram alterando, que os meus interesses foram alterando. Portanto, eu já tive uma panca gigante com drones, com tudo o que é E é daí que eu te conheço. eletrónica. Eu conheço do TikTok quando começas a fazer aqueles primeiros posts no TikTok com drones. A sério? Já, Então, pá, aí 2019, 2019. 2019, sim. Sim, sim, 2019, sim. então. E na verdade foi isso que influenciou a minha ida para o ensino superior nesta vertente. Portanto, lá está um puto de 17, não é? 18 anos, que a gente tem que tomar essa decisão de escolher o nosso curso. Ou tínhamos, não é? Agora eu olho para as coisas de forma um bocadinho diferente. E não sabia o que é que havia de escolher. Pensei assim, pá, gosto destas coisas, tem uns fios para aqui ligados, isto tem uns LEDs a acender e a apagar, vou para a engenharia eletrotécnica. E pronto, foi por aí que enverdei. E, e passado alguns anos, tirei o meu curso, não é? Depois passado alguns anos comecei a trabalhar, até fora desta área dos drones, completamente, e começo a ter alguns trabalhos durante a faculdade, tiro Na área dos drones. programação, não Ok, tanto nos drones. Os drones foram acompanhando, sim. sempre foi um hobby, ou seja, sempre foi um hobby, durante, antes e durante a faculdade. Depois, pá, em Portugal não há assim tanta oferta de trabalho nesta área, ou não havia, pelo menos na altura, e eu comecei a trabalhar noutras coisas, não é? Programação, pá, programação dita mais normal, base de dados, até alguma inteligência artificial. Na área do freelancing, sempre como freelancer ou já estavas ligado a alguma empresa? Não, como freelancer, ligado a uma empresa, como óbvio, mas não tinha nenhum contrato de trabalho, né? Um contrato de prestação de serviços com a empresa. E nem era nada XPT, até era programação em Excel, macros. Ok, Foi um bocado frustrante, mas pá, pagava as viagens e os copos. impecável. E a nível de lazer, o que é que costumas fazer antes do imobiliário? Queremos Uhum. desconstruir aqui o Ricardo neste processo, já entendemos então a tua, a nível de escolaridade o que é que fazer, mas a nível de lazer, desportos, praticaste algum desporto? Pá, pratiquei um desporto federado ou algo assim do género, não. Não, em termos de lazer. Em termos de lazer, também tive a panca das bikes há uns anos atrás e que durou, pá, ainda dura, hoje ainda dou umas voltinhas, mas não tanto como, pá, antes eu dava, sei lá, 5 6 voltas por semana, todos os dias. Portanto, andar de bicicleta, BTT principalmente. Skate também, que eu já vi uns clipes de skate.
Skate, também tive a panca do skate. Isto é um gajo de pancas. Skate, VTT, escalada, também um amigo meu puxou-me para a escalada. Surf, é algo Ok. que eu tenho feito. Pá, não, claro que não sou um surfista nato, nem nada do género, mas tinha ali a Costa da Caparica ao pé. Talvez umas vezes por ano vá lá apanhar umas ondas. E Ahm, desportos assim mais coletivos? desportos Participaste assim, assim com assim. futebol, basquete, hum, nada não, por nessa acaso vertente? nada. Ok. Nunca tive ligado assim, desportos coletivos, tipo futebol, desportos de grupo. Nunca tive, nunca tive, nunca fui Sempre praticante, pensado. digamos assim. Mesmo aquele futebol de fim de semana, algo assim do género, nunca fui. Ok. Então vamos chegar aqui ao primeiro investimento do Ricardo. O Ricardo, hoje em dia, é um investidor conceituado em Portugal, com muitas frações, já vamos falar sobre as frações, mas quando é que há este clique de, ok, é esta área que eu quero seguir? Quando é que há esse clique? Há esse clique depois de eu ter investido. Portanto, ou seja, a maneira de como eu comecei a investir em imobiliário não foi do género, comecei a estudar um monte de coisas e ler e não sei o quê, e ver o pessoal a fazer, foi do género. Identifiquei uma oportunidade, já falei disso várias vezes, até no evento Set Free falo disso, que eu costumo fazer, Já vamos lá aos eventos e ao teu curso, sim. mas basicamente identifiquei, ou achava eu que estava a identificar uma oportunidade na altura em que comprei a minha própria casa, comprei na Margem Sul, no Barreiro, e os preços para mim estava demasiado barato, não é? E eu dou este Óbvio. exemplo, que é, imagina, vocês não sabem o preço do Mercedes, mas aparece à vossa frente e dizem, está aqui o Mercedes, sei lá, 2020 por 7.500 euros. E a gente do senso comum, a gente Não vamos sei, achar que eu é pensei, barato. vai lá, não é? Achas Mesmo que é que barato? sem conhecimento de causa, Mesmo achamos se eu que saber qual é que é o preço de certo. Sim, sim, mercado, sim, sim. se eu Claro. souber que ele está em bom estado, ou souber que só precisa de, sei lá, mais 1.000 euros em arranjo, um Mercedes, talvez não, mas Sim. algo assim do género, eu vou comprar o carro, não É um é? bom negócio, Porque sim. potencialmente é um bom negócio. Foi um bocado isso que aconteceu, ou seja, eu vi que estávamos, não era eu sozinho, estava ali. Até falava com os meus amigos na altura que estávamos numa zona um bocado estranha e para eles aproveitarem também. Ahm, e olhei para os preços das casas e via, pá, isto está demasiado barato, ainda por cima conhecendo já alguns dados da zona, de familiares, de amigos de familiares que tinham comprado e vendido casas nos últimos 10 15 anos naquela zona. Pensei assim, mas como é que é possível agora? Se na altura o pessoal estava a comprar por 100 e agora estou a ver coisa a 60. Não é? Então foi um bocado por aí, fiz o investimento, assumi o risco, não é? E, e lidei com tudo. Lidei com equipar a casa, fazer obras na casa, os primeiros inquilinos. Estava completamente destruída, é daquelas Não, casas não, que não. não. Era um apartamento. Era Estava... um Sim, apartamento. compraste como foco de habitação própria permanente, não era? Uhum. Nesse início. Ok. E depois desse pontapé, é que achaste. E foi a tua própria habitação naquele momento Não, ou não, não, não. remodelaste e. Fiz um crédito à habitação própria permanente, na altura, depois alterei para a secundária, mais tarde do que devia, na verdade, porque não sabia, não fazia ideia do que estava ali a fazer. Ahm, Foi o primeiro investimento, pá, lidei com todo o investimento e comecei a perceber que gostava daquilo, de receber as pessoas, de dar uma experiência diferente. Pá, percebi que havia muita procura também. E logo naquele ano, aliás, eu fiz o primeiro investimento e comecei logo a tratar da proposta do segundo. Portanto, eu nem sequer tinha o primeiro concluído. Quando eu comecei a fazer os testes de mercado, pôr uns anúncios aqui e ali, começar a ter contactos, eu comecei a arrendar Eu depois comecei a arrendar por quartos, mas eu comecei a arrendar os quartos antes sequer deles estarem prontos. Então, os primeiros inquilinos que eu tive na minha vida e naquela casa, que foram por quartos, chegaram lá e tinham um monte de mobílias na sala. E disse assim: olha, qual é que é a cama que és no teu quarto? Qual é que é o roupeiro? Qual é Eles é que. que personalizaram de acordo com aquilo Exato. que já havia. Exato, assim, olha, tenho Impecável. aqui este quarto e qual é que é o quarto? Ou seja, eles é que, basicamente o layout da casa e os materiais estão, alguns já foram substituídos, mas a maior parte deles, tipo Foram camas, decididos por mesa de eles. cabeceira, foram eles que escolheram. Não foi um risco só, foi um risco duplicado. Podemos dizer assim, não é? Ainda não estavas a acabar, mas já estavas a avançar para o outro. Seria um risco complicado. Foste buscar alguma influência de alguém depois nesse processo que foste pesquisar, que encontrasses que, olha, ele já faz assim, eu posso também fazer assim? Não, Não. Foi nessa tudo altura autodidata? não. Tudo autodidata, nem pessoal dos Estados Unidos. Tinha um consultor imobiliário, até que me forneceu entre aspas, que encontrou bastantes negócios na altura, que falava de o que é que outros investidores estavam. Eu não conhecia esses investidores, mas ele falava: olha, aqui sei lá, o Walter até vai comprar ali uma coisa, vai fazer assim, assim, assado. Eu, tipo, que o pessoal anda aqui a mexer, tipo, localmente, isto é uma coisa Ok. local, não a nível nacional, uma coisa local ali na Barreira. Vou aqui um bocado apalpando terreno aqui ao mesmo ritmo. Também, pá, estamos a falar de riscos. Por exemplo, o primeiro investimento eu pus, se tirarmos a mobília fora, 3 4 mil euros. Foi um financiamento ainda a 100%, portanto o meu risco ali era muito baixo. O segundo já não foi assim tanto, até teve de ser pronto pagamento, mas também estamos a falar de pá, 40, 50 mil euros.
Até foi com investimento na altura. Queria reforçar esta ideia. Tu, o Uhum. teu primeiro investimento, investiste do teu próprio dinheiro 3, 4 mil euros. Que hoje em dia já não é possível, Não é, já não não é? é possível, não é? Mas conta-nos um bocadinho aquele processo que o banco emprestava 100%, antes da crise até emprestava um bocadinho mais, mas o banco Uhum. financiava a casa 100%. Isto passou ao lado de muita gente, não é? Ao meu lado, inclusive. Ou seja, eu quando fui pedir o financiamento, deram-me essas condições, nem olhei e disse assim, excelente, era normal para mim. Porque até familiares e etc. no passado tinham comprado com os tais 100% de financiamento também, que faziam na altura, ou até mais. Felizmente, do meu lado, não, isto não aconteceu muito, mas, mas não identificava como uma oportunidade. Ou seja, não por exemplo, se tivesse lido alguma coisa, o mínimo que fosse sobre investimento imobiliário nos Estados Unidos, percebia logo que lá fora é normal dar logo Ok. pelo menos 5%, não é? Que é os FHA loans, pelo menos 5%. Mas o normal seria 20, 25, 30%. E aí tinha uma base de comparação, pensava assim, tinha aqui uma oportunidade, para além da oportunidade de mercado, do valor O dos que imóveis, encontraste? a oportunidade de Financiamento. financiamento Sim. por estes valores. E isso foi algo que me passou ao lado por falta de conhecimento, sem dúvida. Até que esse investimento a 100% foi o primeiro e o último que eu fiz. Pois já a banca já não já fez a alteração depois Exato. Isto foi 2018, meio de entra a Troika, 2018. não é? Entra a Troika com a alteração do sistema bancário, não é? Depois agilizaram. Para mim foi 2018, exato, ali a partir de agosto, que altera essa. Os bancos passam a ter de pedir os tais 10% ou 20% de entrada. Ok. Desse segundo, partimos para uma bola de neve e entras de cabeça para o imobiliário? Sim, Como é que acontece esse processo? exato, nesse segundo começo. Aliás, mando para esse segundo, logo, só para ter uma noção da diferença entre investimentos, o primeiro foi um apartamento de que precisava de um chão, umas pinturas, uma coisa assim. O segundo é uma multifração, já duas moradias, em que uma delas estava em bastante mau estado, mas eu já sabendo alguma coisa de obra, sabia que ia ali gastar, e foi o que eu acabei por gastar, pá, 6, 7 mil euros em obra, mas a do lado estava completamente destruída ao nível do telhado quase a cair. Isso foi o meu segundo investimento. Por isso, Que é arriscado. e eu digo-te, eu tive, nesta altura, acho que já não estava na casa dos meus pais, mas também não é relevante. Aquilo que eu quero dizer é que nessa altura eu não sabia bem o que é que estava a fazer. Eu estava a seguir o gut feeling, estava a ver que tinha, primeiro era relativamente pouco capital em risco, o potencial de upside era gigante, a própria zona em crescimento, estamos a falar de comprar apartamentos ou frações por 25 mil euros, também seria muito abaixo, ou seja, cumpria a mesma aquela premissa de estamos a identificar uma oportunidade. Mas ou seja, eu tive ali que não tinha muito conhecimento e foi um bocado um salto. Sabe quando saltas logo para À não grande te. cabeça. Não sentiste em algum momento desse processo medo, porque estás-te a financiar ao banco, tens uma prestação a pagar ao banco, Uhum, tens as obras a decorrer, sais de um apartamento, entras para uma multifração, que é uma da noite para o dia, não é? Este uhum. salto gigante. Não sentiste em algum tempo, nesse processo, medo de, ok, e se isto não correr bem? Senti. E tive mesmo esse segundo financiamento que eu fiz, se eu fosse fazer exatamente o mesmo hoje, eu não o conseguia ter comprado, porque eu demorei para aí 6 meses desde a proposta até à compra. Ou seja, atrasei muito o processo, mesmo em termos de financiamento, pá, estava ali com receio e estava assim um bocado a mandar as coisas E nesse processo ainda continuavas autodidata ou já tinhas aí alguma componente continuava, de ajuda para te. continuava autodidata. Ia avançando. Uau. Pá, chegou uma altura que eu tive problemas com o financiamento, porque não consegui montar um processo de financiamento. Foi mais do lado do banco, com o gestor de conta. Era um imóvel que precisava de obra e estavam a vir avaliações após avaliações com crédito Muito à abaixo. habitação. Não, não era o valor da avaliação, era o imóvel não estava válido, não estava habitável. Não tinha a cozinha, não tinha a Não casa ti- de banho, aqueles critérios que eles põem. Exato, exato. Ou seja, mas só que eu tinha colocado um orçamento de obra. Só que as avaliações estavam a vir e os peritos avaliadores não deviam ter tido acesso a esse orçamento de obra. Então, O processo de invalidável. financiamento não foi, olhando agora para trás, não foi um processo submetido com aquisição mais obras, porque eu nunca tive. Normalmente são dois processos em simultâneo. Faz a aquisição mais obras, mas são dois créditos diferentes que são feitos Certo. ao mesmo tempo. E embora eu tenha trazido orçamento de obras, que até foi o consultor imobiliário que me ajudou nesse sentido, eu olho para trás e vejo que esse processo nunca foi incluído. Ou seja, gastei dinheiro em avaliações Que depois não para uma tiveram. coisa. Não Exato. foi Portanto, invalidado. O processo não foi feito corretamente. Exato. exato, não foi feito corretamente. Chegou uma altura que eu tive, o consultor imobiliário já não sabia de que dizer aos proprietários e fui eu que reuni com eles, a explicar-lhes.
eu ali em Maçarico, não é? Não percebi nada disto. Olha, isto está a acontecer, isto estamos a falar de uma família de herdeiros, não é? Que precisavam do dinheiro. Estavam a precisar cada vez mais, tinham ali tinha um negócio por trás que precisava de reforço de capital, eu depois percebi isso. Pá, mas tive que gerir essa situação toda ali no segundo investimento, foi ali uma prova de Um fogo. upgrade gigante daquilo do que é o investimento Pá, imobiliário. negociação com proprietários, aprendi imenso com esse processo, negociação com a banca, perceber o processo da banca, foi, lá está, autodidata, mas no terreno. E a perder dinheiro, porque fiz obras no imóvel antes de sequer dele ser meu, para tentar ali, É sério. que pus ali uma cozinha assim meio atravancada, pus ali umas coisas, pá, gastei pá, 1000 ou 2000 euros, que foram basicamente pelo cano abaixo. Já tinhas o CPCV assinado nessa altura? Já tinha CPC. O CPCV era de 3 meses, já tinha passado os 3 meses. A minha negociação é que permitiu eu estender ainda mais esse prazo. Ok. Acho eu que permitiu, mas passado aqueles 3 meses as pessoas podiam ter dito, pá, passou o prazo, ficamos com o sinal e vamos partir para outra. E eu tive ali lá está, o consultor já nem sabia o que dizer. Já estavas tu a fazer o papel de consultor? Já estava eu a fazer, estavas a fazer o papel de... já estava eu ali a fazer esse papel. E essa segunda obra é aquela obra do prédio amarelo que tu fazes com o drone? Que é Não, essa? esse é depois Essa ainda. depois, ok. Esse é que te leva uma obra de... Esse aí muito já grande. aprendi muito com com este segundo. Sim. Tive problemas com o empreiteiro, logo nesse segundo, pá, a obra mal feita, atrasos e tudo mais. E depois foi nessa obra, essa obra para mim, eu gastei lá dinheiro e tive problemas, mas serviu muito de aprendizagem para todas as seguintes, porque foi nessa obra que depois eu, pedi caixilharias, pedi umas janelas, não era nada assim relevante, 2 ou 3 janelas, de uma pessoa que já tinha referência, um serralheiro que já tinha referência, ele foi à obra e disse assim, pá, Ricardo, isto aqui, os acabamentos da janela, isto está um bocado fraco para eu conseguir aqui colocar as janelas. E esse senhor depois deu-me o contacto de um pedreiro. Pá, e esse ter sido o pedreiro que eu tenho trabalhado até hoje. Portanto, essa obra, as coisas correram, parte de financiamento correu mal, parte de CPCVs e negociar com proprietários foi ali uma situação constrangedora, obra correu mal, investimento de muito risco, perdi dinheiro, pois lá comecei a fazer obras antes da casa ser minha para ver se conseguia ali influenciar a avaliação e não consegui. Mas a verdade é que foi essa obra que depois trouxe, começou foi o veículo, não foi logo nessa obra, foi logo na seguinte, mas que serviu ali para eu buscar referências, pessoas melhores para me ajudarem nesse sentido. Pois aí sim faço aquela obra. Não correu tudo. Então, as coisas más até ajudaram-te a... As coisas más, ajudaram-te todas elas ajudaram a que depois no Há futuro. sempre uma boa lição a tirar das coisas más, não é? Mesmo nos investimentos imobiliários. Exato. Pá, eu podia ter entrado em pânico e vender e deixar a obra a meio Não. e desistir, mas Eu não me via na tua posição. Eu só consegui arriscar, já tendo muito conhecimento teórico para arriscar, e não me imaginaria a ir para um apartamento e a seguir fazer um upgrade para uma multifração como tu fizeste. E muito bem. é Depois, multifração, mas é uma coisa pequenina, não é? Mesmo ainda esse assim, prédio que estás a falar, são 2 fraçõezinhas também, não é? já tratas elas porque são sozinhas. Uma pessoa que hoje em dia olha para o primeiro investimento, um apartamento de 60 metros quadrados, aquilo é uma adrenalina brutal, tu já tratas as frações. São 2 apartamentos, não é? Conta-nos então depois o processo. Fizeste esse segundo, gostou-te muito. Estamos a falar em espaço temporal, quanto é que demorou este processo do segundo? O segundo investimento Sim. demorou desde a proposta até o arrendamento, pá, 8 meses. E a tua perspectiva foi sempre desde o início arrendamento. Nunca Arrendamento. viste aquilo como uma perspectiva, ok, isto pode valorizar, vou aqui fazer obras, vou vender. Nunca tiveste essa perspectiva inicial. Não. Mas há uma coisa que desde o ponto inicial te dissesse, olha, ok, eu quero fazer arrendamento, fixo and flip para mim não é Eu já interesse tinha agora. outras fontes de rendimento, ou seja, para mim não era prioridade fazer dinheiro dentro do imobiliário. Ok. Eu já tinha uma empresa na altura e eu estava a investir o dinheiro, portanto não estava ali a comprar uma atividade nova, era comprar, embora não tivesse a dar imenso trabalho, quase o mesmo trabalho que um fix and flip, se fosse por ponto de vista de investimento, era comprar qualquer coisa simples para arrendar e seguir para a frente, mas não, meti-me ali em coisas um bocadinho mais complexas, eu não me arrependo de nada. Mas o objetivo não era realizar capital com o imobiliário, era assim, pá, investir algumas fichas. E havia sempre a vertente que o financiamento, as taxas de juros não tinham nada a ver com aquilo que é hoje. E Sim, a estava rentabilidade que tu tiravas negativo. dos arrendamentos era muito superior. Sim, prestações super baixas, não é? Se nos puderes dizer mais ou menos quanto era a rentabilidade percentual dos arrendamentos, conseguias? Todos eles estão acima dos, agora bem mais, mas na altura eram logo 10% no mínimo. Muito bom. Essa era a minha métrica cega, era essa, os Boa. 10%. Boa métrica.
Mas não sabia o que era rentabilidade cash on cash, cash flow, calcular essas coisas. Era 10%, parece-me. E como é que vai sendo esse processo de agregação de conhecimento e começas a perceber, ok, isto vou precisar de fazer a rentabilidade cash on cash nesta métrica? Uhum. Quando é que começas a sentir que começas a ganhar conhecimento nessa área? Aí eu começo a aprender com base nas dificuldades que já tive no passado. E aí já começo a acompanhar malta dos Estados Unidos, como o Mark Ferguson, aquele canal que ele tem, o For More Homes. Ele tem um canal Sim, de. sim, sim, Pronto, não sim. interessa. E aí é que eu começo a perceber, ok, esta malta calcula a rentabilidade, eles chamam o cap rate, rentabilidade líquida, o retorno cash on cash do investimento, se tiver financiamento ou não, e eu começo, ok, vamos lá ver, vamos lá tirar a fotografia aos meus investimentos com base nestas métricas, e eu começo a perceber assim, pá, isto realmente está, mesmo investindo num cenário completamente diferente em Portugal, isto tem métricas muito apetecíveis e quase comparáveis aos Estados Unidos. Ou seja, começa a ver, ok, as coisas têm corrido bem por alguma razão e se calhar até o facto de ter sido demasiado conservador, até nos primeiros investimentos ter entrado ali numa fase em que o financiamento era barato e o valor dos imóveis era baixo, conseguir juntar os melhores dos dois mundos e ter aqui rentabilidades excepcionais. Isso começa depois a desaparecer e estamos a falar de margem sul ainda, tudo aqui na margem, aqui não, agora estamos em Lisboa, mas no outro lado, na margem sul, e estamos a falar já de 2019, 2020, em que os preços começam A subir. a subir bastante, e mesmo estas coisas todas desfeitas, que nem todos os investidores estão dispostos a pegar, começavam até a sair por valores acima, e foi aí que eu mudei para fora da margem sul, e começo a investir até fora do distrito, no distrito de Santarém. É um bom tema, é um bom tema. E estamos a falar de uma transição de 19 para 20, 2019 para 2020, em Uhum. que então começas a ver que tens que sair ali da zona de conforto e procurar outras zonas para investir. Exato. Tenho que procurar. Eu, na verdade, logo no mesmo ano em que começo a investir, estamos a falar de 2018, faço o primeiro investimento, faço a proposta para o segundo, e foi aquele embróglio que eu tive a explicar há pouco, mas nesse mesmo ano começo a fazer viagens e marcar visitas com consultores fora daqui da zona, mesmo Lisboa, em Margem Sul, e até a primeira visita fora que eu fiz foi na capital do distrito de Santarém, na Baixa, na Ribeira de Santarém, é aquilo se chama. Que agora olho para trás e penso assim, devia ter posto também lá fichas ali, porque realmente estava mesmo bom para comprar. Quando digo bom, estamos a falar de, sei lá, 500 metros quadrados de áreas úteis, de imóveis antigos, não é? Uou, Mas por 30 mil euros. isso já não existe. Isso já não existe. Já nem em terrenos, a seguir, por 30 mil euros não encontras um Já nem, terreno. nem Não um terreno. terrenos agrícolas quase. Mas, ou seja, isto não foi do lado, não foi do nada, não foi assim, não foi eu começar a olhar para os portais aqui na zona e ver assim, isto está caro, vou para fora. Não, isto já foi, é algo que foi plantado muito antes e que eu fui desenvolvendo essa ideia e, e chegou uma altura em que a fazer pesquisa na internet, comecei a ver zonas noutro sítio, até outras cidades do distrito de Santarém, e apareceu-me um multifração que o custo mesmo estava um valor mais alto, não é? Depois eu comprei mais barato, mas o custo por fração dava 7 mil euros, Quantas frações? 5, 7 mil euros, 4 Quatro 4 frações. frações. Pá, e eu vou lá, vou visitar, não é? Como óbvio, 4, 5 mil euros, se eu meter aqui mais o que eu estimava de obra na altura, se eu arrendar aos preços mínimos, ou seja, se eu tiver que baixar até o preço de valor de mercado, e que na altura estava muito mais baixo do que está agora, eu já tinha a tal rentabilidade de 10%, a bruta, rentabilidade de 10%, pensei assim, pá, isto perder dinheiro aqui é quase impossível, mesmo que a obra flutue, estou a comprar muito barato. Se eu penso das minhas, quando eu chego lá e faço a visita, vejo que uma das frações dá para dividir em duas, portanto não são 4, são 5. Uou. Por isso dá 5 mil euros por fração, uma coisa assim do género. E essa assim foi até uma playlist que eu tenho no YouTube de obras, tem É esse, com base. tem esse foi que eu depois identifiquei, pá, isto vai ser um processo fixe, vou aprender imenso, vou começar aqui a documentar para o YouTube. E foi aí que, não é aí que é criado o canal YouTube, mas muito do arranque principal foi a documentar essa obra. Como pack dessa compra, que foram os herdeiros que venderam, veio mais outro multifração de 5 frações. Portanto, aí Uou. foi ali uma expansão interessante do Então, portfólio logo estamos a falar do terceiro investimento ou mais à frente já? mais à frente. Mais à frente. Mais à frente. Ou seja, começaste no apartamento, foste à moradia, fizeste, Apartamento, moradia, prédio. e depois sais da zona de Depois, conforto. Começas a depois compro uma garagem até.
compro uma garagem e depois compro outro prédio. Uou! Então vamos lá desconstruir aquilo, Ricardo, nesse processo. Uhum. Quando compras a garagem, primeiro começas a comprar em vista de que queres alugar ao quarto, não é? Tu, Na verdade, começo a comprar em vista e quero fazer um Airbnb. Depois a ideia que alterou, a compra demorou a ser feita porque a pessoa que eu comprei o primeiro apartamento teve de ficar na casa mais tempo, e esse mais tempo foi durante a época alta, o verão. perdeste o E eu entusiasmo. queria fazer o teste no verão, até tinha ali como era uma casa grande, achava eu que ia servir ali um nicho de grupos grandes que precisassem de um imóvel maior. Mas pronto, passa o verão, pensei assim, agora não vou pôr isto no Airbnb em setembro, né? E aí que mando os quartos para o LX e começo a receber contactos do país inteiro, pessoal do norte, pessoal do outro lado de Lisboa, assim, ok, isto se calhar também funciona com quartos, vamos fazer as coisas antes desta forma. Brutal. E porquê é que vais para a garagem? Porquê é que há essa viragem? Porquê é que vou para a garagem? É interessante, sabes porquê? Porque essa ideia da garagem veio na altura, sabes que é o Pedro Hipólito? Sei. Na altura, o Pedro Hipólito fazia tipo umas office tours, como malta toda, tu candidatavas, tinhas que mandar um vídeo, não sei o quê, e eu mandei. E fui aceito, né, digamos assim. E estávamos lá um grupo aí de 5, 6 pessoas a falar sobre empreendedorismo, e um dos rapazes que lá estava, ou ele fazia com garagens ou fazia com lojas, mas o que ele fazia era pegava em imóveis deste género, não sei se era lojas ou garagens, e eu depois fiz o teste com a garagem. Comprava esse tipo de imóveis, arrendava e vendia o produto, tipo um produto financeiro. Olha, está aqui a garagem já com Com a renda X% está. de rentabilidade. Ok. E eu pensei assim, pá, também quero fazer isto, vou experimentar. Então, compro uma garagem no Barreiro, pá, a dar 12% de rentabilidade e quero vender a dar 9 ou 10%. Depois vou às agências imobiliárias da zona para pôr aquilo à venda e vejo que vou pagar mais em comissões, Do que. tipo 6.000 euros, quase tanto em comissões como o preço da garagem, não faz sentido nenhum. Pá, ainda meto eu o meu anúncio pessoal a vender um produto de rentabilidade, só que não funcionou. Ou seja, não tive aquela procura que estava à espera, tive mais procura de malta que queria a garagem para prédios ali à volta, queria para guardar o carro, para guardar umas coisas. E então a minha ideia falhou de pegar naquilo, comprar como produto e torná-lo como produto financeiro, vá, de arrendamento Sim. e vendê-lo a dar essa rentabilidade. E acabo de ficar para a garagem. Também estamos a falar de relativamente pouco dinheiro alocado. Ainda tenho a garagem Ainda tens? e é dos mais Mas nunca passivos. mais fizeste nenhum negócio ligado a garagens, então. Não, foi o primeiro. Tive vários inquilinos. Tive 2 Sim. inquilinos logo no primeiro ano. No ano a seguir veio a pandemia e um dos inquilinos, pá, para cortar as gorduras, tive que gerir ali aquela rotatividade. Mas desde então, aquilo é num espaço que está cheio de garagens, já nem sei bem qual é que é. Ok. Vamos a Santarém novamente, Uhum, onde naquela aquisição que tiveste, estavas a falar, tinhas feito dois multifrações. uhum. Como é que foi esse processo? Já estamos a falar de uma coisa muito grande. Esse processo, eu até abro a empresa para esse processo. Eu fiz essa aquisição em sociedade, através da empresa, e pá, foi desafiante porque houve montes de incógnitos, situações incógnitas que eu desconhecia. É aquilo que não sabes o que tu não sabes. Exatamente. Vou dar-te um exemplo. Eu achava que ia gastar, como a gente gasta aqui atualmente, 150, 160, 200 euros por contentor de 6 metros quadrados, 6 Sim. metros cúbicos, aliás, de entulho, e eu fui para lá a achar que era igual. Quando eu começo a pedir orçamentos, veio-me aos 500, 600 euros por contentor. Então aquele orçamento que eu tinha de 1000 ou 1500, tinha ali 10 contentores de entulho orçamentados inicialmente. 10 vezes 150, 160, pá, vamos dizer 2.000 euros para remoção de entulho. Passam para quase 10.000. Eu gasto quase 10.000 euros em remoção de entulho porque a zona não tem soluções, as mesmas Ok. soluções que aqui. E eu tinha que contratar em cidades maiores, tipo Torres Novas, Torres Vedras, aliás, que fica longe, pá, e ficava ainda mais incomportável. Por isso também houve mais entulho do que estava à espera. Estamos a falar aqui de uma, Uma uma obra muito pancada grande, não grande é? exato, uma obra Uhum. grande. E sempre com a perspectiva de arrendamento. Sempre, sempre, sempre com a perspectiva de arrendamento. Aí algum nicho específico para o arrendamento, quando vais para Santarém? Pesquisaste para estudantes? Tinhas algum nicho específico ou não? O médicos, Médicos? sim. Que Isto é tipo foi perto do perto de um hospital? hospital central, Uhum. exato, de um grupo que faz parte do hospital central, e o meu nicho inicial foi esse. Ok. Saímos de Santarém ou continuamos em Santarém? Continuaste Continuamos em Santarém. gostaste da zona, começaste a investir. Como é que é este processo de investir tão distante de casa?
Como é que tinhas pessoas, já conhecias pessoas Já conheci o empreiteiro, ele veio, mandei a minha equipa para lá, daqui para lá, a pagar alojamento, pagar deslocações, eh, pá, toda a logística, uma operação gigante já. exato. Pá, gigante. Para mim na altura era Sim, gigante, para sim. para o comum dos investidores imobiliários que inicia-se com um apartamento, isso é uma operação que é o topo dos Sim. topos para nós, não Pá, é? não recomendo, quer dizer, não recomendo. Eu sei muito do que sei hoje porque arrisquei e fiz as coisas dessa forma. Mas pá, já havendo pelo menos este podcast e já havendo também este comentário todo desta obra no meu canal do YouTube, vão ver isso pelo menos Ok, primeiro antes. para não cometerem erros. Exato, pelo menos isso, pelo menos isso. Mas foi um processo em que aprendi imenso, ainda aprendo, não é? São imóveis que estão à distância, são geridos à distância. Tens de ter um conforto brutal. Eu falo por mim. Eu sempre que faço uma obra, eu digo assim, ainda não estou lá na obra para ver. Apesar de eu não perceber, na realidade, Uhum. se está a ser bem feito ou não, eu quero estar por dentro do acontecimento. É uma distância tão grande, sentias-te confortável por. Tinhas pessoas da tua confiança, ok. Tinha pessoas Mas não sentes aquele bichinho de, ok, quero estar aqui na obra, quero ver, quero documentar. eu queria documentar. E nós íamos lá 2 em 2 semanas ver a obra. Pá, Desculpa interromper-te, mas isso também já acaba por ser mais engraçado, não é? Consegues ver uma evolução de obra muito sim, mais ou atraente. às vezes de menos. A gente vai lá assim, pá, eu Ou estava à espera de uma coisa diferente e ficas ainda frustrado. está quase tudo igual. Pá, e aí aprendi muito acerca da necessidade e importância do acompanhamento da obra externo, tipo o fiscal de obra. Não digo que tenha, dependendo das obras, mas Sim, mesmo que seja um apartamento Zé, pá, contratar um fiscal de obra para sim. fiscalizar uma casa de banho pode fazer sentido ou não, mas pelo menos ter alguém extra equipa de obra que vá lá e que documente e que tenha uma opinião imparcial do que está lá a acontecer. Ok. Foi aquilo que eu comecei a fazer depois dessa obra também nessa zona à distância, tanto à distância como nessa zona, como também com outros clientes que já ajudei a investir em zonas fora da zona de conforto. E eu tenho uma obra a decorrer que fui lá uma vez por Cromice, porque até fui lá com a Sofia, com Obras do Zero. Sim. Disse, pá, Sofia, vamos ali ver a obra, vamos lá dar sugestões sobre isolamento. Mas a minha ideia é não voltar lá mais, Sentes mesmo quando confortável aquilo com estiver isso. Pá, dou-te arrendado. muito valor por isso, porque eu não conseguiria. Não conseguiria. Eu queria chegar aqui um bocadinho antes de tu fazeres o investimento em Santarém. Tu fizeste algum estudo de mercado para saberes a viabilidade daquilo depois de obras feitas, o que é que poderia gerar? Fizeste alguma preparação antes do investimento? Sim, vi o valor das rendas na zona, vi a fonte da procura na zona, portanto, Hospital Central, escolas, vi o próprio agente imobiliário que mostrou aquele prédio, depois também validou alguma desta informação, de quem é que procurava, ele também geria lá arrendamentos de outras pessoas e compra e vende e conhece a realidade da zona. E já na altura, ele dizia que para este nicho, os médicos, pá, havia malta que transformava autênticos, não era barracões, mas a parte da garagem de casas, fazia ali um tweak para fazer uma casa e os médicos tinham que ir para lá porque não havia mais alternativas. Estava pouca oferta, não é? Muito pouca oferta, Ok. pá, isto estamos a falar, e agora ainda menos. Por isso é que- Estes investimentos de grande dimensão são feitos a nível pessoal ou já tinhas falado que a nível Uhum. empresarial, mas recuemos. Foi sempre a nível pessoal inicialmente? Um misto. Porque para explicar às pessoas que estão ali, que Uhum. estão-nos a ouvir, porque há aqui uma dificuldade grande que é quem cria empresa não consegue de obter o financiamento que uma pessoa particular consegue obter o financiamento. Queres falar um bocadinho aqui deste processo, desta Sim. diferença para quem É nos está a assim, ouvir? arrendamento de longo prazo, a não ser que vocês queiram tipo, montar um fundo ou uma estrutura assim mais. Ou que se queiram mesmo envolver nisto a full time, aí o próprio investimento não é só não são só os imóveis, mas a própria empresa em si é um investimento. Sim, Então a empresa. Qual é que é. E agora vou falar do outro perfil, que é se querem comprar pá, arrendamentos para terem daqui a uns anos, para depois venderem na altura da reforma, ou para terem um rendimento, na altura já nem têm prestações ao banco, tem ali o rendimento mais alargado. E se quiserem ter o mínimo de impacto financeiro na vida pessoal, sem dúvida a nível individual, e agora vou explicar a diferença, que é a nível pessoal, os financiamentos têm, primeiro, o custo de capital é mais baixo, ou seja, os juros são mais baixos, os prazos de financiamento são maiores, portanto, diluir 100 mil euros por 35 anos, ou 30, ou 25, que seja, ou 20 anos, primeiro, esse prazo já é muito superior àquilo que a média das empresas consegue, sim. e diluir 100 mil euros por 20 anos não tem nada a ver com diluir 100 mil euros por aquilo que me dão nas empresas, 13, 15, 12, pois. 15, 12, 15 anos, que é o máximo dos máximos que me têm dado até agora. O que faz com que prestações sejam muito mais elevadas e que para buy and hold não seja bem viável, a não ser que lá está. Tu queiras investir não
só nos imóveis, mas na empresa como um todo. Para daqui a 10, 20 anos vendes o PEC Aspecto da minha empresa. como portfólio ou um fundo ainda maior que te engola aquilo por uns milhões de euros. Ok. Hum, Dá também aqui uma noção ao pessoal que está a nos ouvir, porque existe aqui sempre a noção que sempre que eu faço um crédito, não vou conseguir fazer outro porque estou a pagar aquele e ninguém vai me conseguir dar mais nenhum crédito. Mas o que muitos investidores imobiliários fazem é crédito atrás de crédito a nível pessoal. Como E é que é, empresas? e como é que este processo pode ter viabilidade? Quem te está a ouvir que gostava de investir, além do curso que já vamos falar aqui do Imafarol que tu tens. hum, eu que sou um comum dos mortais estou a ouvir, epá, e tenho ali umas coroas ali de lado e Uhum. queria começar a investir. Ok, mas para fazer o segundo investimento como tu fizeste, só daqui a quantos anos? Daqui a 30, 40 anos? Não, há uma possibilidade da gente Há conseguir uma fazer. possibilidade. Fala-nos um E bocadinho. olha, estar nessa situação, ou ter estado nessa situação há anos atrás, custou-me diretamente pelo menos 60 mil euros. Então, quantos anos? Porque eu, no primeiro financiamento que fiz do primeiro imóvel, o tal dos quartos, achava isso. Bem, já tenho um financiamento a decorrer, já não consigo fazer mais nada. Então estavam a vir negócios e eu, pá, é muito bom, só que agora não posso, estou no financiamento. E agora apetece-me bater com uma marreta em mim, em mim próprio. Porque realmente chegaram muito bons negócios nessa altura, e eu nem sequer tentei. Assim, esse preconceito de já tenho um financiamento, agora não consigo financiar mais um. Isto estava na minha cabeça, ninguém me disse Sim, isso sim, sequer. sim, Eu nem sim. sequer fui ao banco e nem foi, não posso culpar sequer ninguém e dizer: olha, a gestora de conta tem este financiamento, pá, mas tem aqui outro imóvel que está a financiar. E ela me ter dito: pá, Ricardo, vamos ter calma que temos aqui um financiamento, não sei o quê. Não, isto foi o que disse a mim mesmo e custou-me pelo menos esses dois imóveis, 30 mil euros em cada um. Tinha comprado e, por exemplo, revendido logo a seguir, ou o arrendamento dos últimos anos, dos últimos 4 anos. Mas a verdade é, pronto, agora para vocês que estão desse lado, não tenho que passar por isso. Tu podes fazer até 3 financiamentos no mesmo ano. O que é mais importante para o banco de financiar é, primeiro, a tua solvabilidade, ou seja, primeiro tens o capital de entrada neste momento, capital de entrada, ainda para mais, há uns anos atrás nem sequer precisava dar capital de entrada, portanto 3 ou 4 mil euros comprava mais um imóvel. Mas pronto, o importante para o banco é, primeiro, teres o capital de entrada para esse investimento e segundo, teres taxa de esforço suficiente hum, para suportar as responsabilidades financeiras com esses investimentos. Portanto, imagina, tu hoje vais ao banco e pedes uma pré-aprovação e o banco diz-te: olha, Ricardo ou Roberto, financia-te até 500 mil euros. Não há grande diferença entre financiar-te uma multifração de 500 mil euros, tem logo 5, 6, 7, 8 frações, de 5 apartamentos de 100 mil euros. Pois, para ti vai ser diferente, porque vais precisar mais de capitais próprios, tens mais custo de processo. Sim. Mas em termos de prestação bancária, 500 mil euros de dívida de um só financiamento ou 5 vezes 100 mil euros, em termos de prestações bancárias, se todos tiverem as mesmas condições de financiamento, não é? Em termos de prazo, em termos de taxa de juros, vai dar mais ou menos ao mesmo. Portanto, o banco vai analisar, é isso. Ok, mas vamos imaginar aqui que eu tenho 20 mil euros na conta, Uhum. que ganho cerca de 1500 euros e faço o meu primeiro investimento imobiliário. Os 20 mil euros vão cobrir os capitais próprios e os impostos iniciais, que vou ter uma prestação à volta dos 500 euros, que é a minha taxa de esforço máxima, e que Uhum. quero colocar aquilo para arrendamento. E aquilo consigo arrendar 3 ou 4 quartos, conseguem-me dar cerca de 1000 euros de rentabilidade. Isto depois para o banco, mais tarde, é possível a gente chegar Sim. novamente e chegamos lá a dizer que temos a nossa taxa de esforço agilizou porque começou a entrar outros rendimentos e conseguimos então aí fazer um novo financiamento. Exato, exato. Ou seja, os rendimentos prediais, aqui estamos a falar do arrendamento, não é? Sim. Os teus rendimentos prediais vão, quando o imóvel estiver a render, vão contar para futuros financiamentos. Portanto, se tu ganhavas 1500 euros antes de comprares o primeiro imóvel para investimento e agora esse imóvel dá-te 1000 euros, o teu rendimento no próximo processo de financiamento já não vão ser só os 1500, já vão ser os 1500 mais, não são os 1000 diretamente, o banco considera 70%, 60%, 70% disso, porque sabe que tu pagas impostos, tens manutenção e não sei o que com os imóveis. Portanto, mais 700 euros. Ou seja, o teu próximo processo de financiamento, é verdade que já tens uma responsabilidade do financiamento original, mas como esse investimento já está a rentabilizar, tu no próximo já tens os teus 1500, que é o teu ordenado do teu trabalho, mais 700 euros, os tais 70% dos Sim, 1000, sim, sim, sim. já Torna as coisas tens, já giras. tens mais, são 2200, não é? Ok. Isto é só para ter uma perspectiva que depois isto pode se criar numa bola de neve gigante. É a nosso favor neste caso. Sim, as coisas têm que ser bem feitas, ou Exato. seja,
tem que se ter cuidado porque se a prestação do investimento anterior for também 1000 euros, não é? E tu agora vais colocas o imóvel a arrendar pelos mesmos 1000 euros, Ok. aquilo não se anula, não Sim. é? Tu no próximo imóvel já estás, na verdade, a aumentar a tua taxa de esforço, porque o banco já não está a considerar os 1000, está a considerar 700, por isso é preciso ter cuidado com isso. E a minha regra de ouro é no máximo dos máximos, e atualmente com as taxas de juros mais elevadas, no máximo dos máximos, que a minha renda ao banco seja metade do rendimento bruto que o imóvel gera. Ok. Ok, boa. Atualmente, há um ano atrás, que tínhamos taxas de juros negativas, eu olhava para um terço, para ter uma margem Obrigado. Sim. de uma margem de erro. De Sim. erro não, de crescimento. Tu tens um vídeo, acho que tens um vídeo muito engraçado que até tornou-se viral, em que tu estás a falar sobre o rendimento. Olha, este rendimento vai-me dar dinheiro ou não? Afinal, Uhum. fizeste no Excel. Por favor, sigam o Ricardo e vejam estes vídeos que ele faz. O Excel é o teu melhor amigo, neste sentido. O Excel é o meu melhor amigo. É a prova do algodão. Falando em ferramentas, que ferramentas é que utilizas para encontrar imóveis? Eh, Além dos portais, Uhum. que tipo de ferramentas é que fazes? Qual é o teu processo para saberes que aquele imóvel vai ser um bom imóvel para investimento? Então, as vias são inúmeras. Ou seja, eu não dou primazia mais a esta do que àquela. Eu uso idealistas, imóveis virtuais, OLX, Casa SAP, Super Casa, portais das agências, das várias marcas, ahm, ferramentas como o Casafari, como o Alfredo, Idealista Data, Por Data, INE, base de dados do INE. Uso isto, é uma miscelânea, uso em termos de análise fundamental, digamos assim, do mercado. Imagina, se eu estiver a analisar mercados fora da zona de conforto, utilizo os jornais locais, as informações, o histórico de publicações de notícias dos jornais locais, grupos de Facebook. Grupos de Facebook também servem para encontrar negócios, o Facebook Marketplace. Portanto, aqui só assim de cabeça já dei para aí uns 10, Muitas ferramentas a sério. muitas Algumas ferramentas. são pagas, não é? Algumas são pagas, exato, como. Mas para quem quer jogar este jogo, Mas para quem, ou seja, se a tua perspectiva é realmente, se tu investiste neste mercado a sério e fazeres, pá, seres profissional imobiliário, não são 50 euros por mês em subscrições, que- mesmo que não faças nenhum negócio em 6 meses, vão arruinar a tua carreira. Utilizo estas ferramentas, conto muito com os consultores imobiliários das zonas, também. Muitos negócios vêm através de consultores, muitos negócios vêm através da minha própria equipa. Portanto, eu já trabalho com pessoal faz o scouting. que faz, pá, as chamadas, que faz as visitas por mim. Eu acompanho sempre muito o processo, mas lá estás, numa fase em que tens de preocupar mais com lá está, aquela abordagem de ser uma empresa e não só o imóvel é imóvel. É verdade que eu adoro ir ao terreno e fazer visitas e ver as coisas todas destruídas e idealizar, e faço muito isso com os meus arrendamentos, especialmente a nível pessoal. Dou muito esse cunho e até se calhar dedico mais tempo aí do que aos arrendamentos mais institucionais, digamos assim. Um, mas ao fim e ao cabo tenho a minha equipa lá de consultores, só que não estão nem numa Remax, numa Centro, estão a trabalhar diretamente comigo e fazem parte do processo todo, desde a compra, à obra, até à venda dos imóveis, ou o arrendamento, se for o caso. Ah, Agora, não sei se tem alguma questão mais técnica de qual é que é talvez a preferencial ou... Não, como é que tu consegues chegar ao contacto com. Como é Uhum. que tu estabeleces a relação com o consultor imobiliário? Tens algum consultor imobiliário específico em cada zona? Como é que é essa relação? Os imóveis para chegarem a ti, há imensos investidores à procura do imóvel. Uhum. Tem que haver aqui uma relação estreita entre o consultor para ele dar primazia àqueles imóveis que não entram na plataforma antes de chegarem à plataforma aos Sim, investidores do que sabemos que os melhores negócios hoje em dia não chegam diretamente às plataformas. Acabam por passar pelo núcleo de investidores hum, mais perto do consultor. Como é que tu claro. fazes? Como é que tu estreitas as relações com esses consultores? E porquê é que isso acontece? Não, isto não é nenhuma máfia que anda aí que não mete os negócios na internet. Os consultores têm um trabalho que é vender os imóveis dos clientes, ou ajudar a comprar, mas neste caso específico é ajudar os clientes a vender o imóvel. E o consultor também quer ganhar dinheiro. Portanto, se tiver uma rede em que consegue despachar o negócio mais cedo do que ter que ir Claramente. passar até na reunião da agência para ser aprovadas fotografias, pá, depois cada agência tem as suas. No fundo és um cliente qualificado. És um cliente já pré-qualificado, Sim, sim. ou seja, o consultor não tem que anunciar o imóvel, não é? É uma coisa que. Há um stand de automóveis, não é? O Rui não sei o Sim. quê já tem o stand de automóveis e sabe que tu estás à procura de um Audi XPTO até X mil quilómetros.
e recebe lá o e-mail, não sei o quê, do stand da Alemanha a dizer que vem um áudio desse que ele vai falar contigo, olha, está aqui, está a caminho, está as fotos que queres, nem sequer vai pôr no portal, nem sequer passa pelo stand, Sim, não vai. Pronto, é um bocado essa abordagem. Agora, com- qual é que é o papel, o nosso trabalho-chave como investidores junto dos consultores? É dar todas essas certezas, não é? Porque vou dar o exemplo, eu vou continuar no imobiliário, vou deixar os stands de parte, que sim. nem são a minha praia. Ah, os consultores imobiliários vão contactar diretamente e não vão ter o trabalho e gastar o tempo adicional em colocar o imóvel na internet e fazer visitas, mas tu tens que lhes dar certezas que se aquilo que eles estão a apresentar é algo que tu vais realmente avançar, não é? Portanto, é importante que tenhas as tuas métricas bem definidas, saberes, olha, se for imóveis, se for apartamentos em Lisboa, a Lisboa é muito genérico, mas se for apartamentos, sei lá, em Vila Franca de Xira, eu estimo vender a X metros, X euros o metro quadrado. Se estivermos a falar de T1 e T2, estivermos a falar de imóveis maiores, o valor metro quadrado altera com a tipologia. Eu fazendo as contas inversas, sei que naquela zona eu vou ter que comprar até X euros o metro quadrado, os T1 e T2, e X euros o metro quadrado, os T2 e T3. Portanto, Entregas essa métrica ao consultor. entregas essa métrica ao consultor e eu hoje em dia até faço o seguinte, que é, e no Imoforal essa ferramenta existe lá, que é a minha calculadora Fix and Flip. E eu mando para consultores novos e já existentes, olha, está aqui a ferramenta que eu uso. Hum, se o imóvel demorar mais que isto na compra e revenda, ok? Se for arrendamento, seria o cenário semelhante, mas com as contas para arrendamento. Mas seria, aliás, eu dou-lhes a minha ferramenta Excel, digo, olha, mesmo quando me dão negócios para mim não faz sentido, digo assim, olha, consultor João, isto numa primeira fase de contacto, portanto, a pessoa ainda não nos conhecemos, é o primeiro contacto, a pessoa mandou-me agora uma mensagem, ou eu contactei por um anúncio que entretanto já não estava ativo, ou que já foi vendido, ou que a minha proposta não foi aceita, mas ele começa a mandar outras coisas. E uma dificuldade que existe é os próprios consultores imobiliários, seja por falta de transparência nossa, seja até por falta de formação das agências e deles próprios, é para perceberem realmente o que é que vocês procuram e quais são os vossos critérios. Não é? Porque há critérios que nós damos que às vezes não percebem. Não, Então eu ultimamente tenho experimentado isto, que é a forma mais simples. Eu dou-lhes o meu Excel e digo assim: olha, aqui nesta célula isto tem que dar X% para este tipo de imóveis porque precisem deste tipo de obra. Nesta célula vai ter que dar outra porcentagem se eu precisar de fazer uma obra maior. Nesta célula vai ter que dar uma porcentagem se você ter apanhado um faz o trabalho negócio. de casa todo para eles. Exato, dou-lhes o Excel, dou-lhes, isto Faz o é uma trabalho. ferramenta paga, mas eu dou, olha, manda assim no WhatsApp ou por mail, está aqui a ferramenta, isto aqui tem que dar 10%, 15%, 20%, nessas Impecável. condições. Pá, e eles já conseguem chegar lá. Sabes que depois deste podcast vais começar a receber uma quantidade de consultores a pedir o Excel. E relativamente ao consultor imobiliário, queria deixar aqui uma ideia para a gente aqui falar sobre ela. Não sentes a falta de qualificação dos próprios consultores? Acho que isto, nos últimos anos, e muito a seguir à pandemia, o mercado cresceu imenso, valorizou bastante, e com isso trouxe também muita gente a querer entrar no mercado imobiliário, na área da consultoria. Antes disso, Uhum. agente, agente imobiliário ou consultor imobiliário? Boa questão, nunca. Ou seja, eu chamo consultores a quem consegue ajudar com dados local. Ou seja, eu estou a olhar para aquela localização de Alvalade e preciso de consultadoria na área. A pessoa dizer-me quantos que imóveis é que tem saído, quem é que procura. Olha, como consultor. Agora, a malta que abre portas, aí é o agente imobiliário. Tipo, o agente de execução também tem uma parte administrativa. Mas eu Ah, percebi a tua ideia, sim, sim. E eu concordo plenamente com essa ideia do consultor imobiliário. É aquele que nos consegue prestar e trazer-nos números e uma hum. realidade factual daquela área, do que ser apenas uma pessoa que faz prospeção do imóvel. Aí o agente, consultoria, e muita gente vendo ser consultor imobiliário. Mas isto Sim, era, são nomes, né, e depois. era por causa daquele evento onde tu estiveste presente no no Imo Virtual. Uhum. Houve um debate sobre isso e achei interessante tocar nesse assunto. Um, Relativamente à qualificação dos próprios agentes imobiliários, estava aqui a dizer que eu sinto esse impacto, que grande parte deles não tem ainda qualificação para ajudar a pessoa a serem objetivos no seu trabalho. Muitos resumem-se ainda a obter a angriação, colocá-lo no portal e pouco mais. Assim, a maior parte das transações que existem não é para investidores, é para os
consumidores finais. E os consumidores finais têm menos critérios, têm menos critérios, né? Menos exigências em termos numéricos do que o imóvel ser um valor que eles consigam pagar por ele, pá, que tenha a mínima qualidade, esteja naquela localização, mas não, acho que não vai muito por aí além. E tu vês, eu vejo consultores a fazerem muito dinheiro porque servem ao servir este nicho, pá, que não há nada de Sim, mal com isso, só que não há incentivo, esse tipo de trabalho que é feito, depois conseguir misturar isto com consultoria imobiliária ou apoio a investidores, é difícil. Hum, pá, desde malta super top nos rankings das agências, malta que fatura em comissões, não é transações, comissões, milhões de euros por ano, que vai aos imóveis e não sabe ver se a canalização está nova ou não, sim, não é? sim, sim, sim. Ou que é aquela história, isto pode ir tudo abaixo, dá para fazer um open Sim, sim, space sim. e. Ficava aqui engraçado numa cozinha e com open space. Exato. Viga a passar. Isto realmente aqui fica um bocado feio, tenho que cortar aqui esta parte, isto é uma viga estrutural. Não dá. Não é preciso ser engenheiro para ver isso. Pá, lá está. Não existe essa necessidade, ou seja, mesmo que não tenhas essas capacidades, continuas a conseguir fazer dinheiro, por isso Ok. não há incentivo para ires. Eu Não há acho, incentivo prático, não é? Porque eu acho que mesmo fazendo as coisas estando tudo bem, nós devemos preparar para outros cenários exatamente quando as coisas estão a correr tal e bem. qual, e partilho dessa opinião. E ando aqui fazendo uma ponte para os investidores imobiliários. Qualquer pessoa pode investir, mas se ela tiver com capacidade de obter mais conhecimento, e isto chegando aqui ao teu curso, que foi um dos primeiros que eu fiz parte da tua primeira turma, do Ima Farol, onde tu ajudas a reduzir muitos dos erros que acontecem nos primeiros investimentos, como partilhaste aqui connosco. Fala-nos um bocadinho do teu curso. O que é o Ima Farol? O Hemoforal é o meu curso sobre, sobre imobiliário, mas mais do que o meu curso sobre imobiliário é a partilha das minhas experiências aplicadas a cada uma das áreas. Portanto, financiamento, é assim que se faz financiamento. E olhem como é que eu meti o pé na argola há uns anos atrás, por não saber estas coisas. Pronto, aquelas nuances mais práticas. E não só o curso, como todos os vídeos que eu faço, todas as peças de conteúdo, todas as lives, eu falo sempre para a mesma pessoa. É verdade que são muitas que estão no lado da audiência, mas eu falo sempre para a persona que é o Ricardo de há X anos atrás, 4 5 anos atrás, que não sabia muito. Ou do passado, nem precisa Sim, de ser o sim, sim. Ricardo na altura em que não sabia mesmo nada, com o Sim. primeiro investimento, mas até o Ricardo do ano passado. Coisas que eu aprendi no último ano, já falo para o Ricardo do ano passado, que se calhar já tinha algum conhecimento, mas não sabia isto. Então vamos falar para essa pessoa, sabendo que ela já não está a zeros, e o Imoforol é mais nesse Para tocar sentido. nessas dores e reduzir. Exato. O Imoforol, há coisas que eu consigo passar às pessoas, de financiamentos e refinanciamentos, que para quem já consumiu módulos anteriores e etc., já vai estar mais ciente e já vai perceber isso. Né? Falar disso num vídeo do YouTube já seria. As pessoas percebiam. Refinanciamento top. Começam a refinanciar tudo e depois metem o pé na argola. É preciso ter cuidado. Mas em suma, é isso. É um ambiente de formação muito mais intensivo e mais eficiente. E as coisas foram feitas para tomar o mínimo tempo possível que o investimento de tempo. Entretanto, em 2023, lançaste um novo programa, Imo Circle. Queres falar um bocadinho sobre o que é o Imo Epá, Circle? não quero tornar isto aqui um Não, grande mas fala, debate. fala, fala, que eu estou interessado. Então, o Imo Circle é o meu programa de mentoria. Vai mais do que estende-se para além de mim, portanto, conta com a minha mentoria e suporte da minha equipa, tanto para investidores que já tenham vários investimentos, até mais do que eu, e investidores que estejam a começar, ou os pré-investidores, né, malta que tem interesse e quer ser guiada em todo o percurso. Um, É um programa de acompanhamento que tem sessões comigo 2 vezes por mês, portanto, mensalmente falam comigo e com o resto da turma neste ambiente mais restrito. Há menos pessoas, temos uma qualificação muito elevada, também não queremos apenas malta curiosa, mesmo tenho capacidade, acabo por não. Se não acrescentar valor ao grupo, não, acabo por não entrar. Depois temos também mentorias tutorias, aliás, com experts de cada área, eu não sou empreiteiro, não sou engenheiro, temos pessoal de obra nesse ambiente, de lei, de fiscalidade e de financiamento. Portanto, isso acontece também todos os meses. Por isso é para quem quer, ou começar ou continuar, com um acesso 24/7,
quase a várias áreas de conhecimento. Para além disso, isto não é só entrar e depois fica tudo do vosso lado, existe também uma parte de acompanhamento e de sucesso do cliente, que a minha equipa hum, traz o esforço de perceber se vocês realmente estão a executar aquilo que estão a aprender para que vocês, quando entram com o objetivo e partilham esse objetivo publicamente com o grupo, se quiserem, ou apenas com a equipa, e nós temos a iniciativa de perceber o que é que conseguimos fazer melhor ou que sessões podemos trazer para que tu consigas alcançar Ok, o teu objetivo. Portanto, é um programa mesmo de compromisso, não é de todo para malta que anda a navegar e quer aparecer uma ou duas vezes. ok. Mas imaginando o seguinte, estou a iniciar no investimento imobiliário, ou já tenho, mas estou a fazer, só fiz um ainda, e estou com dúvidas no investimento imobiliário. Tu ajudas nesse sentido? Ajudo nas sessões, eu faço análises também, duas em duas semanas, neste momento, duas em duas semanas de investimentos que mandem, portanto, tiro ali uma manhã para olhar para coisas que vocês até querem, ou que os mentorados até querem avançar, ou podes estar na internet e olhar para o investimento e perceber assim, será que isto é rentável? Quero a opinião do Ricardo. Vocês mandam, o pessoal manda e eu analiso ali, tiro uma manhã só para analisar No investimentos. fundo, estás a criar também ali uma comunidade de pessoas com dinheiro que Sim, querem investir no imobiliário. Vais dar aso à partilha de negócios? já estou a dar dentro do Imo Circle. Na verdade, a mentoria estreou em há um mês e meio, e tenho pessoal que já tem investimentos e pessoal que não tem. E, inclusive, esta semana analisei um negócio que, se a proposta for aceita, eu vou entrar em parceria com dois mentorados nesse negócio. Boa, boa, boa. Hum, Vou pegar aqui a fazer um pequeno quadro, que é agarrar nas perguntas que eu lancei ontem. Ontem abri um stories a pedir perguntas aqui para o Ricardo. Uhum, eu vi, nem respondi nem nada. Já vamos chegar a essa questão. Temos o André Cunha, que é agente imobiliário da 121, um amigo meu. Uhum. Qual é a rentabilidade mínima ou bruta que procuras no imóvel para arrendamento e outro para venda? Dás aqui a noção. Arrendamento, eu continuo a olhar para 10% no mínimo para mim, bruto, rentabilidade bruta. E para venda? Para venda depende do tempo, eu olho para o retorno anualizado do imóvel e quero ir buscar pelo menos 40% de retorno anualizado. O que é um retorno anualizado? Claro que tem critérios mínimos, não é? Mas imagina, se o investimento me dá 20% de rentabilidade líquida antes de impostos, líquida, mas antes de impostos, ou seja, já Certo. depois de obras, já depois de comissões, já depois de impostos, já depois disso tudo, de 20%, e se é uma obra grande e vai demorar-me 6 meses a fazer, ou seja, compro o imóvel em janeiro, começo a fazer a obra, coloco à venda e só o vendo em junho de 2023. Eu vou querer pelo menos um retorno líquido antes de impostos a esse investimento de 20%. O anualizado dá 40%. Porquê? Porque se eu fizer outro investimento igual logo a seguir, Sim, tenho sim, do mesmo claro. montante, Sim, tenho os sim, sim, 40% sim, sim. anualizados. Se for uma obra mais rápida, se em vez de demorar 6 meses, demorar 3, já não preciso ir aos 20%, já vou aos 12, 15%. Ok. Agora, isto é Vou sempre sacar. complementado com a análise fundamental do mercado, que é a probabilidade da liquidez existir daqui a 3 meses, qual é que é o meu público-alvo, para garantir, tenho que ter mais certezas que a minha transação é rápida. Ok, impecável. O Tiago Almeida diz-nos: as novas medidas do governo poderão ter algum impacto no modelo de revenda? No modelo de revenda, depende do tipo de ativo, depende se isso for aceito, em primeiro lugar, se for aprovado, e depende de como é que essas ideias serão operacionalizadas, não é? Porque há muitas coisas que já estão implementadas e que até visam algo do género, como por exemplo o AIMI, um imposto adicional para as empresas, ou para quem tem o património superior a X, que supostamente ia pôr um travão a isto e ver-se o que é que acontece. Na verdade, esse custo só se reflete depois no consumidor final, seja de arrendamento, seja de venda. Em teoria, sim, se realmente o impacto e a implementação que eles querem fazer for executada de forma eficiente, então sim, vai ter um impacto, porque as pessoas vão ser forçadas ou vão ser, Pois, não é forçadas, mas vão sim, ser incentivadas a exatamente. colocar os imóveis que têm parados à venda, porque para não se chatearem finalmente com isso, muitas resoluções entre herdeiros e familiares poderão acelerar devido a isso. Agora, Ok. será que isso na prática vai ser? Nos próximos tempos vão dizer, não é? Temos o André Sanches que mandou-me aqui 3 seguidas, isto está partido. Estou a fazer casa sozinho, aconselho a amortizar já com 40% do valor total ou aguardo
capital próprio e continua a construção com o crédito. Face à atualidade, o que é que acha mais certo a nível financeiro? Ou seja, o André pergunta se deve dar já mais capitais próprios ou menos. Aconselha-se já amortizar já com 40% com o capital próprio ou se continua a recorrer ao crédito? São situações muito específicas. Se eu fosse o André, o que é que eu faria? Olhava para os 40%, vamos dizer que os 40% são 100 mil euros em capital. Será que eu vou perder, neste caso, ou ganhar, recuperar mais dinheiro se eu amortizar e pagar menos em juros? Já? Ou eu ganho muito mais do que isso, agarrar nesses 100 mil euros e fizer alguma coisa com eles? Nem digo que seja dentro do imobiliário, pode ser noutra coisa qualquer. É um bocado esse o meu prisma e a minha forma de avaliar as coisas. É verdade que os juros estão mais caros, por isso agora faz sentido pensar ou repensar até algumas A situações, estratégia, pois. mas depende muito e o meu raciocínio seria esse. Neste valor que eu tenho para amortizar, se eu consigo rentabilizá-lo mais do que De os outra juros maneira, noutro sítio, mesmo que não seja no imobiliário, mas mesmo que não seja no imobiliário, porque se assim, se calhar mais vale ter ali o dinheiro algum, trabalha para algum nós. fundo de maneio. E se for uma coisa líquida, não é? Porque se Exato. vocês amortizam a casa, é mais difícil recuperar o dinheiro novamente para investir até noutra coisa mais interessante. Tal e qual. A Carla Oliveira pergunta o maior obstáculo quando compraste a primeira casa. Já falámos disto ao longo do podcast. O Vita pergunta alternativas de financiamento para a compra de imóveis sem ser a banca tradicional. Alternativa de compra. Para quem tem empresas, há empresas privadas como a Raise, não sei se conheces. A Raise Sim, 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 sim. não é a banca tradicional, é um género de banca comercial, não é? Mas não é um Santander, Sim. nada do género. Que tem condições interessantes, com uma velocidade de financiamento rápida. Tens crowdfunding, como o Querido Investi, ou Querido Investi, eu digo Queria sempre Querido investir, queria Investi, investir. Querido Investi. Estou lá, estou lá. Tens a Housers, que é um bocadinho mais cara para o promotor, mas para o cliente final a rentabilidade ainda é superior. E tens as parcerias, por exemplo, o exemplo que eu dei agora são alunos mentorados do Imo Circle que não têm os capitais totais para fazer esta aquisição e obra e a revenda, não tem custos, pelo menos à cabeça. E neste caso financiar-se-iam de forma privada comigo, não é? Sim. Ok. Porquê buy and hold e não fix and flip? Eu não faço uma em detrimento da outra, eu faço as duas. Por isso, buy and hold é para guardar o imóvel para longo prazo, rentabilidade de 10%, quero fluxo de caixa, fix and flip, eu estou a fazer, faço. Estás fazendo, mas não, nem falas muito na questão do assunto, não é? Eu Fa- acho que a visão que o pessoal. Desculpa. Sim. Acho que a visão que a gente tem de fora Uhum. de ti é que tu estás muito mais ligado ao arrendamento que ao fix and flip. Porque isso é o investimento, não é? Fix and flip é uma operação Será que és? de gerar cash. E eu neste momento estou com uma perspectiva muito mais de fix and flip, não das operações de fix and flip. Eu faço os fix and flip, a minha empresa faz os fix and flip, mas a minha visão, a minha abordagem é de criar um negócio, investir num negócio de fix and flip, ou seja, em que eu até me coloco fora da equação e meto uma máquina a funcionar com leads de um lado, com empreiteiros do outro, com malta de venda do outro. É um bocado essa a minha perspectiva. Mas eu faço fix and flip, tenho feito desde o último ano, então cada vez mais. Impecável. Esta foi uma pergunta do António Machado. O Helder Cardoso pergunta: novas medidas do governo vão afetar o arrendamento? Já falámos agora sobre isso. Disseste os valores de imóveis, aqui acho que é o arrendamento, é um Sim, bocadinho diferente. sim, agora é o arrendamento, sim. Afetam o arrendamento, eu acho que só incentivam que os arrendamentos comecem a ficar ainda mais caros. Existe uma das iniciativas, ou uma das propostas, que é o valor da renda de novas rendas ser no máximo 2% superior à renda Sim. anterior. Portanto, tu já estavas limitado em aumentar rendas dentro do mesmo contrato, agora estás limitado até entre contratos. Portanto, o senhor Manuel sai da tua casa, Entrou. a renda era 300, agora o mercado até aumentou e já são 325 e tu não consegues aumentar 325, já é mais que 2%. Isso vai fazer, pelo menos o que eu vejo chapa 5 é, vou começar a colocar já as rendas ainda mais elevadas para me compensar a este tipo de coisas a longo prazo. Por isso, é um tiro nos pés. É uma proposta que, na meu ver, é um tiro nos pés em várias vertentes. O João Pires pergunta: qual é o processo de escolha de decisão na criação de um investimento num novo negócio ou área? E aqui já estamos Já fora do imobiliário. está a abrir o espectro além do imobiliário. Olha, eu olho pelo menos para 10 meses, ou seja, o fundo de caixa que eu quero ter são pelo menos 10 meses, isto claro depende do negócio, né? Mas especialmente mais orientado a serviços, em que é mais lightweight e que é mais baseado em pessoas e que convém dar ali
ter ali alguma margem de manobra. Eu olho para pelo menos 10 meses de custos fixos desse negócio assegurados, especialmente em termos de capital humano ou as pessoas, para não estar ali. O mais que me estressa a mim é não conseguir pagar as pessoas aos salários, por isso olho para esta janela de tempo. Custo fixo das pessoas, custo fixo de, sei lá, internet, rendas e tudo mais. Um, e perceber em quanto tempo é que eu consigo recuperar esse capital. Se até consigo recuperar logo no primeiro mês, ou seja, eu invisto aqui, mesmo que eu não invista logo a priori 10 meses de ordenados, Sim. se eu estimar que 10 meses de ordenados são 35 mil euros, se o meu negócio eu conseguir faturar os 35 mil euros antes dos 10 meses, pá, para mim é um negócio que tem ali uma viabilidade boa. Quando eu digo ordenados, digo todos os custos Sim, fixos. sim. Até mesmo os custos fixos e custos iniciais, porque tu, se vais comprar computadores, vais comprar câmaras, vais comprar microfones para iniciar um podcast, porque queres ter patrocínios, ok, eu vou ter custos fixos, os iniciais de 2 mil euros, mais depois tenho que ter alguém a ajudar-me a produzir. Escritório, arrendamento, tudo mais. Exato, Engraçado. a 10 meses. E este é o meu framework principal. Pá, agora depende do negócio, depende se tem mais investimento inicial ou se é só à base de serviços e é mais lightweight ou não. Impecável. O Relopes pergunta, onde é que te encontras daqui a 10 anos? Onde é que eu me encontro daqui a 10 anos? 10 anos é muito tempo. Eu há 7 anos não fazia ideia de que estava a fazer aquilo que estou a fazer agora. Encontro-me numa fase em que espero estar muito mais maturo em termos de empresário, com investimentos dentro e fora de Portugal, e com menos carga, com menos peso, pelo menos operacional em cima de mim. Pelo menos isso. Ok. Era o João. Se tivesses 21 anos hoje, o que é que farias? Se eu tivesse 21 anos Com o hoje, conhecimento que tens agora. com o conhecimento que tenho agora, Eras bilionário? era bilionário. Não sei, epá, não sei. Com 21 anos investia muito em viagens, ainda invisto, mas não alterava muito o que eu fiz. Eu teria dado mais. Começava a aprender mais cedo sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, hum, pá, como ser melhor ser humano. Tinha começado essa jornada de forma mais focada e mais cedo e com os recursos que existem hoje, não é? Com 21 anos é cada vez mais fácil, com cursos que existem, malta dentro e fora do país, cursos e livros, teria alterado mais isso, mas em termos de, pá, pegava em todo o meu dinheiro e punha já numa ação ou numa cripto, não, nada disso. Acho que as experiências, nessa altura, é o que contam mais e não me arrependo Este é um nada de ponto ter... que eu gostava de tocar. Além desta vertente imobiliária, tens mais algum tipo de investimentos? As empresas, tanto de arrendamento como compra e venda, olho para isso como um investimento. Por isso é que eu estava a dizer há pouco que quero crescer isto de forma a se tornar um rendimento passivo, não só do arrendamento, que é inerentemente passivo, mas também da compra e venda e outros serviços associados. Criptomoedas, diz alguma coisa? Não? Sim, eu comecei a entrar na onda das cripto em 2017 e fui daqueles que queria apanhar tudo na melhor altura e então perdi tudo. Foi só para fechar o assunto. O Ricardo foi das primeiras pessoas que fez uma transação em criptomoedas de um terreno. Foi do terreno? Foi um terreno Com o Paulo em Leão, não foi? Portugal. Exato, exato. Queres falar um bocadinho sobre esse processo? Esse processo para mim foi super tranquilo. Ou seja, em termos de trabalho envolvido, eu tive que fazer a permuta, não foi propriamente um pagamento em BNB, mas o mais interessante foi o Cláudio e o Rafael da PIA que fizeram a operação. Eles é que tiveram mais no terreno a perceber, eles é que foram pedir fichas não, as guias para fazer a compra, junto das finanças, e eles é que foram lá dizer que isto era uma operação com cripto. E eu achei interessante foi o feedback que eles deram, pá, que aquilo gerou um bocado de confusão e que as pessoas tiveram que ir falar com outras, e aquilo lá se conseguiu fazer. Talvez naquele serviço de finanças foi possível, mas se calhar no outro serviço de finanças tinha sido diferente. É um tema ainda em muita expansão Exato. e muito para crescer. Foi giro ver que começa a estimular o sistema a este tipo de coisas, não é? E o pessoal não estava bem preparado, não tive essa noção que eu tive. Foi a transação feita em BNB, moeda da Binance, não é? A BNB foi uma permuta de uma wallet com acesso a esse montante de BNB. Ações. Investes em ações? Invisto em ações, invisto em rates, que acabam por ser ações Ligadas ao imobiliário? ligadas ao imobiliário, muito mais em rates, lá está, estou muito mais exposto ao imobiliário comercial e hospitalar nos Estados Unidos, Ok. são os principais. Dividendos? Exato. Tudo o que não me dê dividendos a mim faz um bocado de confusão.
Boa, boa. Ehm, Estamos quase a acabar e queria fazer aqui um jogo contigo, de perguntas rápidas. Uhum. Vou-te dando duas opções, tu escolhes uma delas, sem pensar assim muito. É a primeira coisa que vier à cabeça. Está Ok, bem? então, Vamos embora. Comprar ou arrendar? arrendar. T1 ou T2? T2, Apartamento ou moradia? apartamento, Grandes centros ou periferia? grandes centros, Capitais próprios ou financiamento? financiamento, Remodelado ou por remodelar? por remodelar, Chave na mão ou gestão de obra? gestão de obra, Cerâmica ou flutuante? cerâmico, Livros ou filmes? livros, Calor ou frio? calor, Férias cá dentro ou fora? férias lá fora, Avião ou barco? barco, Futebol ou ténis? ténis. Bruno Nogueira ou Ricardo Luís Pereira? Bruno Nogueira. Impecável. Ricardo, obrigado por fazeres parte desta minha primeira aventura neste primeiro podcast. Muito obrigado, fico mesmo muito contente por estares aqui e fazeres parte deste. És mesmo uma inspiração para mim. Eu queria Obrigado, Alentejo, Roberto. e como falámos no último podcast que eu tive contigo, queria Alentejo por causa da tua influência e estou na história do imobiliário muito graças a ti. E pá, é uma honra muito grande ter-te aqui neste primeiro podcast. Super nervoso, mas acho que foi uma boa conversa. Vamos certamente ter mais oportunidades para falarmos. E sigam o Ricardo nas redes sociais. O Ricardo tem um grande trabalho, além do curso, tem um portfólio enorme de vídeos no TikTok, foi onde te conheci, Uhum. no Instagram e no YouTube. Obrigado por estarem desse lado. Subscrevam, deem o vosso feedback deste primeiro podcast. Muito obrigado por estarem desse lado. Um abraço.